1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 2 e 3. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, porque vós bem sabeis. O tempo em que o apóstolo, juntamente com seus companheiros de ministério, estiveram na cidade de Tessalônica, primeiro foi pregando as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, para que os cidadãos daquela cidade se convertessem ao verdadeiro cristianismo. E depois eles se dedicaram ao discipulado daqueles que nasceram de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. De forma que estas recomendações escritas pelo apóstolo eram apenas para fazê-los lembrar dos mandamentos que eles já eram conhecedores quanto às renúncias e aos pecados sexuais que eram comuns naquela época e principalmente naquela cidade de Tessalônica. Porque vós bem sabeis que mandamentos. Certamente o apóstolo se refere aos ensinos transmitidos por ele e seus cooperadores na missão, em que eles tiveram os cuidados de ensinarem aos cristãos de Tessalônica as novas regras da dispensação da graça, em que o cristianismo tem em seu conteúdo. No estudo criterioso do Evangelho de Cristo, percebe-se que existem bons conselhos para todas as áreas de nossas vidas, sejam as regras para a convivência em sociedade, como também a nossa comunhão uns com os outros dentro da Igreja de Cristo, na família e principalmente o nosso comportamento diante do nosso Deus, Ele que conhece todas as coisas. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado. A mente do apóstolo é iluminada neste momento com os muitos momentos em que ele e seus amigos de ministério se dedicaram ao ensino e discipulado dos novos convertidos em Cristo Jesus naquela cidade. Todo o esforço e dedicação do grupo de missionários para discipular os novos convertidos em Tessalônica era tido como presente da parte deles para os seguidores do Evangelho naquele lugar, até porque o escritor tem como um privilégio poder ser participante da Igreja de Cristo Jesus, ele que, como apóstolo do Senhor Jesus, dedicou muitos anos de sua vida ao seu ministério
ele que foi chamado para evangelizar, mas também ensinar a palavra de Deus àqueles que se convertiam ao verdadeiro cristianismo. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. O apóstolo tinha autoridade o suficiente para ensinar as suas próprias correspondências. No entanto, ele invoca o nome do Senhor Jesus para autenticar sua mensagem. O que o escritor pregava tinha o aval do grande mestre e rabi, porque era de fato um mensageiro do reino dos céus. Quando ele escreve sobre o senhorio de Cristo, é porque o apóstolo pretende dizer que é, na realidade, representante da maior autoridade do mundo, o Cristo de Deus, ele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque vós bem sabeis que mandamentos os temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. O escritor revela o essencial das suas mensagens e de tudo aquilo que ele procurava transmitir como doutrina cristã, que era justamente a vontade de Deus. A partir do momento em que alguém se converte para Cristo Jesus, deve renunciar à sua própria vontade para fazer e executar a vontade do Pai Celestial. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta santificação da qual se reporta o escritor não é simplesmente cara de santarrão, mas sim a separação das coisas do mundo e das concupiscências da carne, para fazer a vontade de Deus e estar ao seu serviço e ao serviço do seu reino, sempre buscando pregar as boas novas do Evangelho, orando sempre que possível e cantando louvores ao Senhor. Finalmente, porque vós bem sabeis que mandamentos os temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Em todos os tempos, a prostituição sempre foi um mal que destrói a sociedade e é uma ofensa contra a estrutura familiar. O adultério era bem aceito na sociedade, a prevaricação dominava e a fornicação era coisa comum na sociedade e na cidade de Tessalônica. Mas isso não podia predominar dentro da Igreja de Cristo, que deve ser separada para as coisas santas, as coisas que pertencem ao nosso Deus. Para tanto, era necessário que os servos de Cristo, os leitores do apóstolo Paulo, se separasse e se abstenha da prostituição, que é todo tipo de pecado sexual ilícito. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.